Estamos há quase 2 anos convivendo com a pandemia da Covid-19, uma doença que já infectou mais de 180 milhões e provocou a morte de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. E só no Brasil, até o momento que gravamos este vídeo, mais de 500 mil de mortes. Essa doença, provocada por um vírus, foi detectada pela primeira vez na China, no finalzinho de 2019, e 3 meses depois havia atingido todos os continentes. Uma série de fatores ajuda a explicar essa rápida propagação. Sua transmissão se dá de maneira muito fácil, na maior parte das vezes de pessoa para pessoa. E por ser um vírus novo, não havia vacinas e nós, humanos, não tínhamos anticorpos para ele. Isso contribuiu para a alta letalidade. E o processo fundamental relacionado à rápida disseminação da Covid-19 em todo o mundo é a globalização. Quando falamos de um mundo globalizado, nos referimos à existência de uma integração e interdependência de diferentes regiões do planeta. É um processo que foi intensificado com o avanço dos meios de comunicação, como a internet, e dos meios de transporte, cada vez mais rápidos, que levam pessoas e mercadorias de um canto para outro do planeta em poucas horas. A globalização envolve acontecimentos que afetam diferentes regiões e países de diferentes maneiras. Uma crise econômica nos Estados Unidos, por exemplo, pode gerar crises na África, na Ásia ou na Europa. Da mesma maneira, uma doença pode começar em uma região e em pouco tempo estar no mundo inteiro, como a Covid-19. É importante lembrar que a Covid-19 não é a primeira e provavelmente não será a última pandemia enfrentada pela humanidade. Para muitos cientistas, as origens das pandemias e epidemias estão ligadas ao processo de sedentarização dos grupos humanos iniciados por volta de 10.000 a.C. Com a sedentarização, houve um aumento da densidade populacional dos grupos humanos, a destruição de matas nativas e dos habitats de animais. As pessoas passaram a conviver próximas de animais capazes de transmitir doenças. Com mais gente vivendo junta, essas doenças começaram a se proliferar facilmente. Diversos cientistas defendem que a varíola, responsável pela morte de mais de 300 milhões de pessoas só no século XX, teria se originado a partir de um vírus que, antes de se tornar um vírus humano, afetava os camelos. E até onde se sabe, o próprio coronavírus seria originário de morcegos. As diversas rotas comerciais da antiguidade contribuíram para a proliferação de doenças por diferentes regiões do planeta. Porém, foi com as grandes navegações iniciadas no século XV que observamos a ocorrência de pandemias em escala global. Em 1580, por exemplo, uma gripe surgida na Ásia se disseminou pela África, Europa e América. No século XX, tivemos a chamada gripe de 1918. Foi uma pandemia que durou 2 anos e provocou a morte de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. A gripe de 1918 demonstrou como o avanço dos meios de transporte também intensifica a disseminação de doenças, o que contribui para desestabilizar a sociedade e criar tensões sociais. Nesse sentido, os dados da Covid-19 no Brasil mostram, por exemplo, que a doença ampliou as desigualdades sociais no país, fez mais vítimas entre as pessoas das camadas mais baixas da população, especialmente os moradores das periferias, além de ter matado mais negros do que brancos. A pandemia também fez surgir na sociedade questões de caráter filosófico. Algumas pessoas passaram a questionar a importância de se vacinar. Essas pessoas alegam que a obrigatoriedade de tomar a vacina é uma prática que fere a liberdade individual dos cidadãos. Porém, muitos discordam dessa visão. Alegam que vivemos em uma sociedade e por isso somos responsáveis não só pela nossa vida, como também pela vida dos outros. Ou seja, o direito à vida é um direito coletivo e se sobrepõe à liberdade individual. Nessa perspectiva, a vacinação seria um dever ético do cidadão. As epidemias também já atraíram a atenção de escritores. Boccaccio, por exemplo, viveu na Europa do século XIV e testemunhou o horror da peste bubônica, que matou de 75 a 200 milhões de pessoas. Seu livro Decameron conta a história de jovens que, fugindo da peste, buscam refúgio em uma região rural da Península Itálica. Ao longo de 10 dias, esses jovens contam histórias que apresentam detalhes do que foi a drama da peste bubônica para a população europeia. Agora, uma epidemia também pode ser apresentada como uma metáfora. Isso foi o que fez o escritor franco-argelino Albert Camus em seu romance A Peste. Neste livro, os moradores da cidade de Oran, na Argélia, enfrentam uma epidemia. A população convive com um dilema ético: sair da cidade e esperar o término da doença, aguardar passivamente o seu fim
ou se engajar na luta contra a peste. Vale lembrar que esse livro foi escrito em 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, e o recado de Camus era claro: a peste era metáfora do nazifascismo e de todas as formas de autoritarismo. Para o autor, regimes com esse perfil trazem tantos males à sociedade quanto uma epidemia.